Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma live aí, mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar com a Rose Lourenço, a fundadora e dona da Ateliê Lindo Olhar. Deixa eu mandar o convite aqui para ela, para a gente já começar. Só um segundinho, galera. Aqui, convidei. E mandei. Então, pessoal, hoje a gente vai falar muito de empreendedorismo feminino, tá? A gente vai conversar sobre isso. O quanto que as mulheres estão fazendo diferença nesse mercado, o quanto está sendo bacana, o quanto que mudou no período de pandemia também. E a Rose, como é uma das referências, uma das mulheres que mais interferiram nesse processo, então a gente vai bater esse papo aqui, tá? A gente vai falar desde como começou, de como ela conseguiu, como ela chegou nesse status de sociedade com o Grupo Calais e Ana Hickman, de quantas unidades tem hoje no país. É realmente uma referência em empreendedorismo feminino, tá? Então a gente vai bater papo sobre isso. Vou fazer algumas perguntinhas que o meu time tem dúvida aqui. Vou fazer algumas perguntas que eu também tenho. Então, espero que vocês gostem. Uma pessoa muito, muito bacana. Manja muito de marketing digital também. É uma parceira. Quando a gente tem que fazer reuniões, falar de marketing, ela entende muito. Deixa eu só tentar novamente aqui o convite para ela, porque não está dando certo. Uns segundinhos, galera. Mandei novamente. Aí. Olá, oi, Rose, tudo bem? bem? Eu Como é tive que que você colocar tá? um filtro aqui, ó, para eu ficar bonita, vamos ver? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Rose, é Que um bom, que prazer que você bom. está aqui falando com a gente hoje. Muito, muito obrigado. Sei que a tua agenda é uma loucura, aquela bagunça, aquele monte de compromisso, uma das referências em empreendedorismo feminino hoje. E eu queria tentar te apresentar um pouquinho, mas eu queria que depois você contasse tudo, tá? A Rose Pode é a deixar. fundadora do Ateliê Lindo Olhar, uma referência hoje quando a gente fala do cenário de beleza. É empresária, é administradora, tem um know-how incrível. Outro dia, novembro, a gente estava batendo um papo, eu tive uma surpresa do quanto você conhece de marketing digital e tudo mais. Mas antes, conta um pouquinho de quem é a Rose, como que ela fez para chegar até aqui, e conta um pouquinho da Rose mesmo, pessoal, tá bom? Tá bom, pode deixar. Prazer estar aqui com vocês, com o Douglas, né, que nós conhecemos aí uma parceria, que eu gosto muito do trabalho dele. Enfim, né, vamos lá. Quem é a Rose? A Rose é uma menina simples, né? Eu falo, menina de 40 anos. Eu sou Rose Lourenço, sou mãe da Sofia, de 12 anos, do Miguel, de 10 anos, e esposa do Major Fábio, que tá aí, ó, tá aqui na live com a gente. Nasci no interior de Goiás, né, a 220 quilômetros de Goiânia. Sou filha de caseiro de fazenda, né, de uma infância muito humilde, de uma infância bem, eu falo, bem pobre mesmo, que só eu, meu pai, meu irmão e minha mãe sabemos o que realmente a gente viveu nas dificuldades, né? Mas assim, eu tinha um lar, uma base muito forte, né, de pai, mãe, uma estrutura familiar muito boa e um pai que era idoso, né? Eu nasci, ele já era bem mais velho. Mas um pai que foi meu coach de vida, de positivismo, né? A importância da gente falar, né, palavras positivas para os filhos da gente, não importa se você é pobre, se é rico, né, qual posição, né, você ocupa, a importância da gente trabalhar o psicológico dos nossos filhos. E eu nasci, né, nessa infância humilde, mas de muita positividade, né, vamos dizer assim, de um homem muito simples, humilde, que tirava leite, né, lá na roça, filhos do empregado da fazenda, e assim, sempre motivados a buscar o melhor, mudar de vida, né? Então sempre ele incentivava, ó, você pode, consegue tudo aquilo que você acreditar e que você quiser nessa vida. Então eu cresci ouvindo muito essas palavras, né? Que eu podia ser aquilo que eu quisesse. E chegou, né, a adolescência com 12 anos, vendia banana na rua, às vezes a gente morava entre fazenda e cidade, às vezes quando ele trabalhava de transportar caminhoneiro, transporte de bananas,
Ele sempre falava, ó, se vocês quiserem dinheiro, vocês pegam as bananas e vai vender aí na rua e fica com dinheiro para vocês. E eu e meu irmão pegava essas bananas e ia vender na rua e, né, fazia ali, a gente aprendeu a vender muito cedo, então eu falo que a melhor profissão do mundo é o vendedor, né, que a partir de vendedor depois você pode fazer qualquer coisa nessa vida. Então, eu aprendi a vender muito cedo no interior, vendia minhas bananas, ficava com o meu dinheiro. Então, empreendi também muito cedo. Depois, fiz vários cursos do governo, né, lá de aprender a fazer chocolates, essas coisas. Todo curso que tinha na cidade, aqueles cursos do governo que eu não dava conta de pagar, eu estava lá dentro. Fiz curso de garçonete, curso de tudo que tinha eu fazia, porque um dia servia alguma coisa para mim, datilografia. De forma alguma ficar esperando sorte, né, Rose? Sempre correu atrás. Né? Nunca me paguei de vítima, né? Eu falo que o bullying, os filhos do patrão, né, das fazendas sempre falavam, nós somos ricos, vocês são pobres. Naquela época não tinha muito isso. E eu falo que isso me fortaleceu muito, né? Me fez sempre falar, nossa, eu posso mais, um dia eu vou transformar a minha vida e a vida da minha família. Então, assim, no interior, né, eu lembro de uma história que eu passei em frente à casa de um banqueiro, né, banqueiro, assim, de um homem que trabalhava no Banco do Brasil, né, e perguntei para o meu pai o que aquele homem fazia, né, o que ele fazia para ter uma casa tão bonita, que eu tinha um sonho de morar numa casa bonita. Meu pai falou, ele trabalha no Banco do Brasil. Então eu cresci com aquilo. Falei, nossa, se eu crescer e fazer faculdade e trabalhar num banco, eu vou ficar rica igual esse cara. Então eu cresci com aquela mentalidade que eu queria trabalhar num banco para eu ficar rica. E aí eu trabalhei em supermercado. Teve uma época, aos 14 anos, eu trabalhava no supermercado de manhã. À tarde trabalhava no em 99. Não sei se é da época de vocês, se vocês sabem o que é. E estudava à noite, aos 14 anos, né? E aí, aos 17, eu falei, cara, eu preciso mudar o rumo da história da minha família, a minha história também. Eu não posso ficar dependendo da sorte. Eu preciso agir, eu preciso de alguma coisa nova. Foi quando, aos 17 anos, eu me mudei para Goiânia. Eu falo com a cara e com a coragem, né? Porque meus pais não tinham nenhum real para me ajudar nessa mudança, tinha um incentivo. E assim eu fiz. Aos 17 anos me mudei para Goiânia para poder fazer a tão sonhada faculdade, né? Eu ainda fazia segundo grau, mas eu estava já me preparando, né, a mentalidade ali para poder fazer essa faculdade. Entrei na faculdade de administração de empresas, na PUC, não sabia como ia pagar aquele vestibular, falava, meu Deus, é muita loucura. Muitos parentes, os mais próximos, ficavam falando para o meu pai, não sei se pobre faz faculdade particular, né? Meu pai falava, minha filha, não dê ouvido aos outros, tudo que você quiser, você consegue. E assim, Douglas, eu fiz até hoje, se for para mim te falar como eu fiz para pagar a faculdade, pagar aluguel, trabalhando, eu não sei te falar como que foi. Eu acho que só Deus mesmo explica como eu paguei faculdade, como eu paguei aluguel, como eu comi durante aqueles 5 anos, né, de faculdade. E quando eu terminei essa faculdade, eu falei, meu Deus, agora é tudo ou nada, eu preciso mudar, porque agora eu tenho faculdade, eu tenho alguma coisa, eu preciso, né, sair dessa vida de atendente. Trabalhei em call center, de Vivo, Americel, tudo isso eu fiz na vida. Então, mas tudo isso me ensinou um pouquinho, né, para me empreender hoje, para eu ter e ser o que eu sou hoje. Então, assim, o call center me ensinou como atender com um sorriso na voz, como falar com o público. Então, assim, se as pessoas entenderem que todo o trabalho delas, elas aprendem alguma coisa para o futuro, para a vida delas, né? Dar o seu melhor ali no pouco, enquanto Deus está te preparando ali no pouco para depois você ter o muito, né? Então, assim, eu sempre me preparei ali no pouco. E assim, eu terminei essa faculdade e eu tinha aquele sonho de trabalhar em banco, né? Eu falava, nossa, trabalhar em banco vai me deixar rica, vai me deixar rica. E eu fui para essa entrevista nesse banco, né? Cheguei lá, fiz uma entrevista com mais de 100 pessoas, toda engravatada. Eu falava, como que eu vou passar nesse negócio? E era para gerenciar uma agência, para ser gerente.
Aí arrumei o meu currículo, tá? Não faço o que eu fiz, que eu dei uma mexidinha no meu Deu uma currículo. mexidinha, aquela manipuladinha de leve. Aquela manipulada de leve no currículo. Fui para essa entrevista e eu era atendente de uma financeira e olhava tudo que a minha gerente estava fazendo para eu copiar o que ela fazia, né? E aí eu fui para essa entrevista e me perguntaram se eu tinha experiência com liderança de equipe. E eu falava, tenho, né? Eu via minha gerente fazer lá como que era, eu falei, tenho. Eu falei, não, depois eu aprendo esse negócio, né? Eu vou falar tudo aqui que eu tenho e tal. E fui e agarrei a oportunidade, assim, passei nessa entrevista para ser gerente de banco. Não sei como, né? Me selecionaram lá. E eu falei, aqui eu aprendo, eu dou um jeito aqui e aprendo. Comprei um carro porque tinha que buscar o chefe no aeroporto no dia que começar. Eu falei, meu Deus do céu, não sabia nem dirigir direito. Comprei um carro financiado, sem ar-condicionado, porque esse chefe ia e tinha que buscar ele no aeroporto. Você tem carro? Tenho. Não tinha na entrevista. Eu tive que sair correndo comprar esse carro, no nome de uma irmã minha. E aí fui, né, passei nessa entrevista de emprego e fui gerenciar esse banco. Ali eu descobri que ia totalmente contra os meus valores trabalhar no banco, que eu tinha que fazer empréstimo, empurrar empréstimo para velhinhos aposentados, era uma Vender qualquer financeira, coisa, né? né? Tinha Vender que faz vender parte de tudo, seguro, mas tinha vender que qualquer coisa é empurrar, complicado, né? tinha que empurrar praticamente na conta das pessoas. Ali eu descobri que não era aquilo que eu queria para minha vida e eu descobri que eu também não ia ficar rica sendo gerente de banco. Então, assim, foi a minha primeira frustração, né? Depois da faculdade. E assim, aí eu, né, falei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Nesse intervalo eu casei, tive filhos, e aí eu fui convidada a participar de uma seleção que eu falo que começou a mudar a minha vida, de uma multinacional de cosméticos. Eu fui selecionada para ser gerente de setor de 30 cidades. Então ali a minha vida começou a mudar, né? Assim, daquela pobreza que vinha, andava, né, de ônibus a vida inteira em Goiânia e depois comprei esse carro, tinha que pagar a prestação desse carro, como toda a maioria dos brasileiros, né, tem pagar aluguel, pagar comida, pagar prestação de carro, aquela loucura de conta, e eu falava, meu Deus, eu preciso melhorar a minha vida e a vida dos meus pais. Então, assim, a dificuldade, ela te impulsiona, né, a querer algo mais, a querer algo melhor para você. Na verdade, quando você está começando, você não quer nem algo melhor para você. Eu queria algo melhor para os meus pais, por tanto ver tanta dificuldade que eles tinham passado já na vida, né? Então, a primeira coisa, eu queria melhorar a vida dos meus pais. E eu fui para essa multinacional, que assim, o salário na época era tipo 10 vezes mais do que eu ganhava no banco. Então, eu só tinha uma opção, eu tinha que passar naquela entrevista de emprego. Eu fui, passei, e por sorte minha era para mim voltar a morar na minha cidade, que era Iporá, Goiás, para mim gerenciar as cidades lá em torno. Então, assim, eu falo que Deus me presenteou com essa volta, com esse emprego. Por quê? Porque ali eu pude voltar para minha cidade, eu pude voltar de uma forma totalmente diferente da que eu saí. Nessa empresa eu tinha carro por conta, eu tinha combustível, plano de saúde. Primeiro mês que eu recebi meu salário, eu pensei que eu tivesse ganhado na Mega Sena, porque eu recebi há 10, 12 anos atrás, 20 mil reais no primeiro mês de salário, né? Então quase caí de costa. Uma pessoa que ganhava 1.500, 2 mil reais, ganhar 20 mil. Ô, Então, assim, eu Rose, falei, mas aquele meu Deus, negócio, ganhei. a sorte também aparece, né, para quem tá pronto para ela, né? Se você não tivesse capacitado, também essa sorte que você teve sorte ia passar. Então você também estava capacitada para isso, né? Tem tudo isso que conta E muito, com né? coragem, sem medo, né, Douglas? Que eu vejo muita gente hoje, eu fico assim, meu Deus, não perde essa oportunidade, vai, pega, agarra. Né, assim, eu vejo muito próximo a mim, às vezes, né, a familiares, às vezes muito próximos meus, que eu fico tentando, né, vambora, pega. E as pessoas têm muito medo de desafios, medo do novo. Então, às vezes, eu também tinha medo. Quem disse que eu não tinha medo, né? Eu tinha Mas morria. ia Você com acha medo que mesmo, quando, né? né? E vai com medo mesmo, né? E lá a gente vê como que faz. Igual lá, você sabia gerenciar? Não, eu nunca soube.
Mas vai com medo mesmo, lá você aprende. Se você estiver disposto a fazer o negócio acontecer, não tem nada que vai te parar. Não tem nada Né? pra Não te tem parar. nada nesse mundo. Se você tiver foco ali e um sonho, na verdade, você tem que ter um objetivo, né? Um sonho próprio, né? Um propósito de vida. Naquela época eu tinha um propósito que era mudar a vida dos meus pais. Então, o propósito, ele te faz mover, né? Ele te traz essa mudança. Ô, E essa Rose, empresa me possibilitou isso, né? posso só fazer algumas observações aqui do tudo que você contou? Claro. Quanto que é legal? Falo Quanto demais, né? eu gosto de misturar, de mostrar o quanto que as histórias de sucesso têm um padrão também, sabe? Muito mindset mesmo, mentalidade. Primeiro começou, igual quando você falou, quando você era pequeno, uma infância muito humilde, e cara, não foi isso, você não trouxe essa bagagem ruim, você trouxe isso como uma parte boa, por mais que fosse mais humilde, você teve uma infância maravilhosa. Um negócio que eu assisti esses dias, eu fiquei pensando, putz, cara, como que esses meninos vão falar depois, quanto que eles vão ser gratos pelos pais dele. Eu estava assistindo uma matéria super difícil de ver da guerra lá na Ucrânia e tal, e um pai que estava fugindo com os meninos, refugiado, né? Não contou para os filhos que é uma guerra, tá contando que é uma viagem, que é uma história, que estão vivendo uma aventura. Cara, essas crianças não vão sair Olha. traumatizadas disso. Depois, quando elas tiverem consciência, falam, cara, olha como meu pai me protegeu disso, olha que bacana. Sabe? Olha a gratidão que vão ter, né? Nossa, cara. Honrar, né? O quanto Honrar pai e mãe. e o quanto que vai prevenir essas crianças. Hoje eu penso muito nisso, que eu sou pai, meu neném tem 1 ano e meio, e eu vejo essas coisas e falo, cara, tem muito que aprender, tenho muito que cuidar do meu pequeno ainda. E foi um negócio que eu achei muito doido. E o cuidado que seus pais já tiveram de uma infância pobre ser uma infância gostosa, não fazer disso um sofrimento. Outra coisa também que eu achei muito bacana, aí já casa até um pouco com a minha história, todo mundo acha que a gente já começou grandão, né? Todo mundo já acha que a gente já começou ganhando dinheiro. Você contando que saiu na cara e na coragem, o quanto que teve que ralar, o quanto que se dedicou. Cara, se pegar 5 anos atrás, tipo, as pessoas não acreditam, 5 anos atrás eu era guarda, eu era o cara que andava com a motinha guarda noturno, sabe? A gente Olha teve isso. que dar o start de, cara, eu quero mudar minha vida. Mesma coisa que você, fui fazer administração, fui correr atrás, falei, cara, não vai vir de mão beijada, eu vou atrás disso. E você falou, quando você coloca a meta, o foco, não tem nada que vai te parar, não tem absolutamente nada que vai te parar. E isso é muito legal. Todo mundo que eu tô conversando, cara, teve uma hora que tem um start. Você é diferente, já começou cedo. Mulher, a gente já é mais uma coisa mais inteligente com o homem, né? O homem tem que esperar 30 anos para ele falar, acho que meu filho não fiz nada, agora eu vou... Acho que eu preciso sair da casa dos meus pais. Então, cara, olha o quanto que é legal, quanto que as histórias batem com os outros pessoal que a gente conversou. É pra galera que às vezes tá meio frustrado, meio devagar, entender. Cara, se você também não botar um foco, se você não botar um norte na tua vida, não vai acontecer nada. Se você não tiver pra onde ir, pra qualquer lugar que você for, tá bom. Então, isso também tem que ter muito sangue no olho. Igual, as oportunidades aparecem. Às vezes você também não está pronta pra ela. Mas, cara, única chance. Vamos pegar, vamos ver o que vai dar. Se der errado, você volta pra mesmo onde você tava. Vamos pegar, gente. As oportunidades passam na sua frente toda hora. Isso Toda é muito hora. legal. Aí, É isso mesmo. E aí me conta um pouquinho como que saiu o Além do Olhar, como é que surgiu o ateliê. Me conta disso, que hoje essa febre que está acontecendo e tudo mais. Então, Além do Olhar saiu, né? Após eu pedir a saída da empresa, eu já sabia que eu tinha cumprido um propósito. Eu fiquei 5 anos nessa multinacional que eu pude transformar a vida dos meus pais. Ali eu comprei uma casa para eles, né? Então, já vou falar, né? Mudou a minha vida, que eu tenho que ser grata. E aí, mas fechou o ciclo, eu já queria um desafio novo, né? Depois de trabalhar numa multinacional, não fazia mais sentido ir para uma outra empresa, né? Porque ali eu tinha um bom salário, eu tinha toda uma estrutura de trabalho, então assim, ou eu, né, parava ou eu empreendia, porque ou ficava ali ou ia empreender, porque não fazia sentido ir para outra empresa. E aí foi quando eu fechei o ciclo lá, e resolvi pedir demissão, mesmo todo mundo falando que eu estava louca a largar uma CLT com todos os meus benefícios, com salário que ninguém ganhava, praticamente, né? Pouquíssimas pessoas no Brasil ganhavam salário daquele. Mas eu queria algo desafiador, eu queria algo novo. Eu falo que dinheiro, né, assim, é desafio, é propósito mesmo que te desafia. Até um certo momento, o dinheiro, né, que te dá essa estrutura é muito bom, mas depois você precisa de desafio novo. E eu precisava desse desafio. Foi quando eu falei, cara, eu vou empreender, já que é para eu sair, eu vou empreender num negócio para mulheres. Eu vinha trabalhando só para mulheres, né, há 5 anos, e eu queria continuar trabalhando para mulheres, com a beleza feminina.
E aí foi quando eu montei a Além do Olhar, que era uma empresa, né, na época, somente focada em serviços do olhar, somente em sobrancelhas. Só fazia sobrancelha, era especializada em sobrancelhas. Eu senti isso porque eu odiava ir em salão de beleza, não gostava do clima frio de salão de beleza, do atendimento ruim dos salões de beleza. Então aquilo me fez ter uma visão de um negócio daquilo que eu queria para mim, né? Então eu queria um lugar que fosse aconchegante e tudo isso tem no ateliê. Quando eu montei o ateliê, eu montei ele da minha cabeça que eu queria. Ele parecia mais uma lanchonete, assim, um café, do que um negócio de beleza. Então eu queria uma mesa, tem a mesa, né, hoje em todos os ateliês, o conceito aí da mesa, que é uma mesa posta, que é um convite ao aconchego, um convite, né, a se sentir à vontade numa casinha mesmo nossa. Então eu coloquei sempre, desde o início, tem o café feito na hora no coador, que é um café trazido do interior. A minha empresa tem muito da minha essência, tá? Você focou muito na experiência, né? Na essência do interior, daquilo que eu gostava lá no interior. Então, a minha empresa tem muito eu dentro dela, né? Tem a experiência do café coado, que quando eu chegava no interior, todo mundo que chega em casa, você aceita um cafezinho? Vou pôr um café para você. Então, o ateliê tem isso, a cliente chega, vamos tomar um café quentinho, e toda hora é um café quentinho, coado na hora para cliente, né? Tem um bolo sempre colocado, né? Posto à mesa. Tem chá de abacaxi, que é o nosso super famosinho. Então, assim, eu sentia falta dessa experiência nos outros locais. Então, aqui no ateliê, foi um diferencial que ninguém tinha e que agradou todo mundo, que fez todo mundo começar a indicar o ateliê. No primeiro ano ele ficou famoso, muito famoso em Goiânia, né, assim, na capital. Então no primeiro ano ele já explodiu por essa experiência do cliente dentro do ateliê, por esse contato mais próximo com o cliente, né, senta aqui, vamos tomar um café comigo. A gente senta até hoje com o cliente na mesa, vamos bater um papo aqui antes do seu atendimento. Então, o atendimento, sabe, mais humanizado, falar o nome. Então, tudo isso foi o diferencial do ateliê e que faz muito sucesso até hoje, né? Então, a partir disso... É um interesse real por quem está ali, né, Rose? Não é aquele negócio, eu vou fazer o seu negócio, o seu procedimento e vou te liberar. Não, você quer às vezes saber de fato a história. Muitas mulheres... A gente conhece a história das clientes, sabe? Muitas mulheres usam o salão, às vezes, como terapia, né? Tipo, vai para descarregar um pouco, tal. Pelo menos minha esposa vai e fica lá 5 horas lá. Deve ter bastante coisa para conversar, né? Fala muito, né? Então, mas muito. Isso aqui, e de uma forma muito diferenciada, sabe? Como se ela fosse realmente uma visita nossa. Então a gente cuida dessa pessoa. Aqui eu nunca coloquei abertura automática na porta, porque eu gosto que a recepcionista, a minha encantadora, né, vá até a porta para receber o cliente. Na hora de ir embora, a gente sempre brinca, vou fechar a porta para você, vou abrir a porta para você voltar. Então, assim, tem muito esse carinho com o cliente no dia a dia, né? Então, Além do Olhar surgiu, né, e cresceu nesse primeiro ano através desse atendimento. E foi ganhando gosto da população e todo mundo gostando. E aí, quando eu vi, já era 7 unidades em Goiânia, né? Uau. Então, eu falei, cara, cidade. Na mesma cidade. Então, assim, é franquia? Não, não é franquia, não, mas como que eu faço que eu quero montar uma unidade dessa para mim? E aí eu fui vendendo o direito de uso de marca para essas pessoas. Veio primeiro os amigos mais próximos querendo comprar, aí veio amigos de faculdade que queria ter uma unidade também. Aí teve um momento que eu falei, chega, né? Não posso vender mais franquia, porque eu nem tenho essa estrutura para dar esse suporte para essas pessoas. Foi quando eu fui estudar, procurar saber como que era a franquia, se eu queria realmente, né, fazer esse negócio virar franquia de ou novo não. aquele negócio, né? Satisfeita, feliz sim, mas conformada nunca. Você viu que tinha possibilidade de continuar aumentando, de continuar fazendo algo diferente, que tinha escala para o teu negócio, que hoje em dia é difícil a gente ver um negócio com tanta escala como o seu. Então, também não se conforma, né? Legal, já tinha 7 unidades, já estava faturando muito, aquela coisa toda, já tinha gente comprando o direito de marca. Tá, vou franquear. Aí você foi atrás de quem? Como é que foi o processo de franquia?
Então, eu estava participando, estava estudando, né, em São Paulo, numa mentoria, no Mastermind, né, que eu faço de um grupo de empresários. Então, eu sempre estudei, sempre gostei muito de curso. Lembra que eu falava que eu fazia, quando eu não tinha condições de pagar, eu fazia curso do governo. Agora que eu tinha condições de pagar, eu ia procurar os melhores cursos, né, do Brasil. Então, assim, eu fui para São Paulo em uma mentoria e ali eu estava apresentando a minha empresa, o meu negócio, falando, né, que eu tinha pausado o crescimento dessa empresa porque eu não tinha estrutura. E quem estava me ouvindo a falar, porque era o próximo palestrante, foi o Sidney Calais, que é um dos maiores, né, franqueadores do Brasil, né? Então, um dos mais conceituados, um dos mais respeitados na De área de longe, franquia do Brasil. Então, de assim, longe, Rose, a minha maior referência a ele, eu sou fã número um dele. Você viu que eu morro de medo de falar com ele, então, tanto respeito que eu tenho, mas ele é uma maior referência de longe, cara, de comprometimento com o franqueado, de entregar o máximo. A gente fala, tem vezes que a gente tá cansado, a gente vê ele daquele jeito, com toda a energia, daquele jeito. Cara, de né, longe, uma das maiores mais de referências. 60 anos, aquele pique de trabalhar e aquela loucura, ele que nos motiva mesmo. E aí ele me viu apresentando a marca e falou, eu quero esse negócio. Só que eu estava com uma outra proposta de um outro grupo lá da sua cidade, aí da sua cidade, Eu para sei. franquear o meu negócio também. E aí, por valores, eu escolhi o Sidney Calais, o grupo Calais, e porque batia, sabe assim, parece que o santo batia um com o outro. Então, assim, eu olhava conversava com o outro, aí quando eu chegava no Sidney, meu coração abria, a paz reinava, sabe? Eu falei, não, eu quero esse senhor aqui, porque meu coração bate com o dele. Então, e assim começamos a parceria com o Grupo Calais no meio da pandemia, sabe? O dia que fechou tudo, a gente estava fechando o contrato para a expansão da Além do Olhar. E aí veio esse desafio também de fechar todas as unidades, né? Mas começamos essa parceria. Logo veio a Ana Hickman, né, também, que ele convidou, apresentamos o negócio na marca. E aí começamos essa parceria com a Ana Hickman também. E assim começou essa expansão, que daí, né, explodiu. Eu gosto de falar, eu realmente tive o prazer de participar desde o primeiro momento dessa estrutura, dessa expansão. É um orgulho ver o tamanho que está hoje e saber que eu participei, que participo de tudo isso, sabe? Mas outra coisa que também a Sim, gente sempre tem que deixar claro, né? As pessoas veem, de novo, que lindo, um monte de unidade e tudo mais. Tem que ter resiliência, né? Tem altos e baixos em todas as marcas. Você, como empresário há muito tempo, conta um pouco para as pessoas que estão vendo. Não é simples. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas você tem que continuar. Tipo, não dá para diminuir, porque faz parte altos e baixos. Só dar uma observaçãozinha. No começo do ano passado, o Maurício Benvenuti, cara da Start, é um cara que eu sou fã também, e a gente conseguiu contato com ele. E eu falei, cara, eu estou no meu melhor momento e tal, abri uma escola, abri um monte de coisa, assim, assim, assado. Ele falou assim, Douglas, fica tranquilo, o próximo passo agora é ladeira para baixo, tá? Porque não tem como só continuar crescendo. Ele falou, tudo é altos e baixos. Ele falou, se prepara agora porque tende a ter uma queda. E eu falei, imagina, de novo, a gente sempre também se achando mais que todo mundo. Eu falei, não, eu tô numa crescente. E, cara, foi um ano horrível, um cara, baque, muito né? bagunçado. Se eu tivesse escutado, eu teria sofrido menos. Mas foi muito bom, foi muito. Aprendi muito com altos e baixos esse ano também. Isso também é muito bom. Eu gosto. Hoje que a gente passou já os altos É. e baixos, a gente gosta. Mas quando a gente está passando por Não ele, é um pode sofrimento, né? romantizar, né? Que todos nós, empreendedores no Brasil, sofremos e ainda estamos sofrendo muito, né? Não podemos romantizar, falar, ai, tá tudo lindo todo dia, não. Tem dia, sou um ser humano normal, tem dia que eu falo assim, ai, vontade de jogar tudo pro ar, vontade de largar tudo e ir lá pra roça onde eu nasci e ficar lá. Tem dia que dá vontade de fazer isso, tá? Jogar tudo bater o pé no balde e falar, quero ir lá para a roça, ficar lá quietinha, sem fazer nada. Aí no outro dia a gente já acorda, já fala, nossa, vamos embora lá mudar o mundo, que a gente tem muita gente que precisa da gente. Então todos os dias é assim, a gente oscila como qualquer outra pessoa, eu vejo as pessoas, ai, tô cansada. Gente, a gente também cansa, empreendedor cansa demais, às vezes nem dorme, mas a gente precisa
né? Todos nós, seres humanos, precisamos de propósito, precisamos de algo, né? De buscar algo ali que a gente sonha, que a gente deseja. Eu tenho um desejo, né? Eu sei que essa marca não veio para minha mão, assim, além de olhar, não está comigo só porque eu quero. Eu falo que tem um propósito de Deus aqui dentro dessa empresa, porque no dia que eu inaugurei, meu esposo falou, essa empresa vai ser fonte onde vários sedentos virão beber dessa água. E isso tem, né, se concretizado ano após ano. Olha quantas pessoas vivem disso aqui, quantas pessoas dependem, né, dessa empresa para viver. Às vezes na pandemia nós não fechamos nenhuma loja, eu paguei salário de todo mundo, mesmo estando fechado. Então, assim, é uma marca com propósito, né? Ela tem vida, ela tem propósito, ela tem a gente aqui, tem algo muito maior, que é o que me faz levantar todos os dias e vir trabalhar. Fácil não é mesmo. Tem dias que realmente, assim, que eu falo, gente, eu tô muito cansada, eu preciso de um ano só para mim. Tem dias que você fala tudo isso e logo você fala, não, tô pronta, vamos de novo. E legal de tudo isso, né? A gente tem que pensar nessa humanização, tem que de fato viver isso com os colaboradores, passar esse propósito, passar tudo isso. Só que ao mesmo tempo tem muita coisa automática, vamos dizer assim, acontecendo. Muita tecnologia, muita otimização e muita novidade. Você estava contando para mim dos cursos que você faz, do quanto você se atualiza. Ah, tá. O quanto que você estuda, por exemplo, a minha profissão. Cara, eu fiquei muito feliz aquele dia que eu falei, cara, hoje eu vou conseguir conversar de fato de técnica, de marketing. Quando eu entendi o tanto que você entendia, o quanto você tinha estudado, cara, que delícia. O quanto que a gente precisa de donos de empresa, por exemplo, para a minha área. Quanto precisa de donos de empresa que tem conhecimento de marketing? Que a gente vai lá, coloca um monte de coisa, faz uma baita apresentação, a pessoa não entende, não sabe a efetividade daquilo e tudo mais. E quando eu conversei com você, entendi aquilo, eu falei, cara, como que ela tá à frente, como é que ela é doida, como é que ela entende do nicho dela, entende do meu. E, cara, isso foi uma delícia. Conta um pouco disso. O quanto também é pesado essa bagagem de estar sempre também se atualizando, sempre aprendendo um pouco de tudo, né? Que a gente fala um pouco de mercado. Isso também é cansativo, mas é muito gratificante, né? Empreendedor tem que saber um pouco de tudo. Entender de marketing foi a dor, sabe? A dor de sempre buscar e não entendia, aí passava de agência por agência e falava, meu Deus, a pessoa não faz o que eu estou precisando, ela não entende o que eu preciso. E nessa dor eu comecei a buscar esses cursos de digital, de marketing, e nos melhores, nas referências, comprei até curso de lançamento, de tudo quanto é coisa que você pensava. Eu falava, gente, eu preciso entender, porque como que eu vou cobrar um marketing da forma que eu quero sem eu entender? Né? E aí foi nessa dor que eu fui buscar fazer esses cursos. Então, assim, sempre atualizando, sempre buscando, porque o empreendedor ele tem que entender de tudo. Tem que entender de contabilidade, de finanças, de marketing digital, de vendas. Então, assim, eu vivo nessa constante busca de conhecimento, né? Às vezes as pessoas ainda curtem com a minha cara, você não trabalha, você só vive em curso. Eu vejo você só viajando para cursos. Eu falo, ai meu Deus, ainda tem que aguentar, né? As pessoas assim, te bombardear com essas coisas ainda. Mas, Douglas, foi na dor, sabe? Para buscar esse conhecimento, para buscar soluções para minha empresa mesmo. Legal. Hoje, você tem noção o quanto você virou referência para o empreendedorismo feminino? Você tem noção quem é a Rose hoje, o quanto você impacta de vidas, principalmente falando de feminino mesmo, de mulheres que estão empreendendo? Você sabe o tamanho da sua responsabilidade? Você tem noção? Não só pelas franquias que você tem, mas pela imagem que você passa? Ainda não, né? Às vezes a pessoa fala, às vezes eu saio assim e falo, uai, mas aí eu pego e fico, né? Eu falo, nossa, gente, eu tenho que realmente buscar isso, né? E trazer essa força para essas mulheres, que eu vejo muitas mulheres, às vezes, conversando assim, eu falo, e elas vêm em mim e falam, nossa, você é referência. Eu falo, mas por quê? Você também pode, porque eu acho que todo mundo é igual a mim, né? Eu não sou mais do que ninguém. Acho que todo mundo pode conquistar o seu espaço. A mulher hoje no mercado, né, de empreendedorismo, nós somos a maioria, né, no Brasil, estamos ganhando cada vez mais espaço, e é importante que as mulheres tomem esse espaço, porque nós viemos, né, de uma fase muito difícil para a mulher.
né? Que mulher era dentro de casa, mulher não podia empreender, não era a mulher que trazia o alimento para dentro de casa. Então, eu vejo que eu tô nessa transformação, né? Nesse caminho de transformação. Acho que não é nessa geração ainda que a gente vai mudar, que são as próximas ainda que o nosso Brasil, esse empreendedorismo feminino vem mais forte com os meus filhos, com a minha filha, né? Porque lá dentro da minha casa eu nunca tive machismo. Meu pai que arrumou meu primeiro emprego para mim no supermercado na época. Então eu vejo que hoje eu estou começando a enxergar essa importância minha, né, essa referência aí no mercado. A hora que sai uma entrevista, igual saiu agora na revista Exame, eu falei, nossa, olha aí, né, as pessoas me veem como referência. Ricardo Eletro me repostou ontem no stories dele falando né, disso. Eu falei, nossa, olha, um cara que eu sempre admirei como vendedor me repostando. É muito interessante, é bem bacana. É muito gostoso, né? Uma gratidão, tipo, você fala, caramba, né? Tipo, que realmente a gente às vezes não tem noção, a gente tá na nossa bolha, vamos dizer assim, né? Outra coisa que é legal, mas tipo assim, temos bons ventos por aí, vamos dizer assim. Eu trouxe uma pesquisa do Sebrae aqui, que fala que 48% das empresas que abriram ano passado são de mulheres. 48% dos empreendedores do ano passado são mulheres, sabe? Isso já traz uma nova responsabilidade, um novo ar para o negócio, sabe? E outra coisa também, outros dados que eu trouxe do Sebrae também, trazendo disso, as mulheres são as que mais inovaram, tanto em redes sociais, em tecnologia. Vocês não são travadas ao tipo, sempre foi feito assim, né? Tipo, sempre mantive assim, vou manter. Cara, vocês não, vocês realmente trazem. Vocês são audaciosos, vocês arriscam mais, vocês tentam mais. A gente brinca, vocês são mais inteligentes de fato, sabe? Mas principalmente tem uma flexibilidade muito maior. Cara, o homem é cheio de trava, cheio de mentalidade. Eu cheio de coisa que fala, cara, não vou fazer porque está dando certo. Mas, cara, deu certo até aqui. E as mulheres mostraram que realmente, nos dados, na verdade, do Sebrae, mostrou que vocês estão muito mais prontas a se adaptarem a qualquer cenário. E a gente sabe que hoje, para os próximos anos, né, não é a empresa que fatura mais, é a empresa que se adapta melhor ao cenário que vai se manter, né? Não importa o quanto você ganha hoje. Se você não se adaptar ao que está acontecendo a esse tanto de tecnologia, a gente sabe que logo tem muitos nichos que nem vão existir. E as mulheres estão sempre muito antenadas com isso. Tipo, e você só um pouquinho que você contou já mostra o tanto que você é antenada. Isso é muito legal. Só que traz responsabilidade para as meninas também. Tipo, se não ralar, não tem jeito, né, cara? Mas, na verdade, é porque o homem, né, foi criado muito assim. O homem tem a visão mais em túnel, né? Nós, mulheres, já temos uma visão mais ampla. Isso é biologicamente normal. Então, não quer dizer que o homem, né, é menos inteligente. Isso é mais E homens teimoso, eu aí, acho. é mais teimoso, né? Então, assim, essa questão de empreender mulher... Eu acho que todo mundo pode, sabe? Tanto homem quanto mulher. A mulher hoje está descobrindo isso mais forte. Eu acho isso muito importante, porque muitas mulheres, a gente tem que trabalhar muito isso ainda na cabeça, na mentalidade de muitas mulheres, que eu vejo que muitas estão muito presas a crenças limitantes lá da infância, né, que precisa ser trabalhada através do autoconhecimento, de buscar esses cursos que tem tanto, né, hoje em dia, coach, eu fiz muito isso, né, eu trabalhei algumas crenças limitantes que eu tinha, que eu venho deixando elas de lado e buscando sempre essa melhoria. Então eu vejo que as mulheres têm muito essas crenças. A mulher não pode isso. Por quê? Porque ouviu muito isso na infância, né, Douglas? A mulher que tem que ficar em casa, a mulher que tem que cuidar do filho. Por que não dividir, né? Então isso é importante essas mulheres começarem a trabalhar esse autoconhecimento, a mudar essas crenças que limitam elas, porque não são culpa delas e nem dos pais delas também, porque né, a gente foi criado assim e é normal, mas a gente tem a opção de poder mudar a nossa história, e mudar a nossa história é buscar esses cursos, buscar autoconhecimento, buscar entender o que está travando essa pessoa. Será que foi uma palavra de alguém lá na infância que travou essa mulher de não empreender, tudo não pode, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher pode tudo, homem pode tudo, a gente pode tudo, pode ser o que a gente quiser, né? Você vê a importância disso. Eu nunca ouvi isso na minha infância, que eu não podia isso, que eu não podia aquilo. Meu pai sempre falou para mim que eu podia qualquer coisa, tudo aquilo que eu quisesse, né? E olha a importância disso. E a gente conhece tanta mulher aí que
foi criada ouvindo tanto não, você não pode, você não é isso, você não é aquilo. A gente tem que quebrar isso e buscar uma história nova, né? A gente tem que... movimento. Rose, perfeito, perfeito. Rose, eu pedi só para você mandar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo, uma mensagem de empreendedorismo, o que você quiser contar, tua segredo, tua dica, porque eu não quero tomar muito mais teu tempo, eu sei que te peguei no meio de uma correria aí, então manda uma mensagem para elas, o que você recomenda, o que você dá de insight de fato, tá bom? Então, na verdade, assim, eu vou repetir aquilo que eu sempre ouvi, né? Mulher, você pode tudo, pode ser o que você quiser, né? Assim, basta foco, determinação, na verdade, querer fazer acontecer. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter vontade e querer fazer. Se tiver isso, o céu é o Acabou. limite, ninguém vai te travar, sabe? Basta querer ter aquele objetivo ali e vai sem medo, e se tiver com medo, vai com medo mesmo. E é isso, Não, sabe? não tem segredo, né, Rose? É ter foco, Não tem disposição. segredo. Eu acho que o povo me pergunta qual é o segredo. Aí eu não tenho segredo nenhum, sabe? É realmente, na verdade, foi a necessidade de fazer acontecer na época. Eu tinha a necessidade, eu tinha vontade e eu queria mudar o rumo da minha história, da minha família, sabe? Então eu não queria continuar naquela vida Maria. Tem até uma historinha aí na internet que chama Vida Maria, né? Que se todos puderem assistir, as mulheres, a gente precisa ter força para criar lá. A gente precisa ser a ovelha negra da família e desbravar o mundo aí e vai com foco e fé. Rose, muito, muito obrigado pela tua participação. Obrigado de coração. Eu que Obrigado por agradeço. sempre topar com tudo que eu chamo você sempre está de prontidão. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Foi um prazer bater esse papo com você. Espero que a galera tenha Prazer pego todo bastante meu. insight aí. Tá bom? Obrigada, Douglas. Obrigada a todo mundo aí que participou, que tirou um tempinho, né, também para nos ouvir. E estamos aqui, né, para o que Perfeito. precisarem. Tá bom? Rose, brigadão. Beijo, hein? Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.